Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas aqui à nossa aula de filosofia. Eu sou o professor Luiz Cláudio, professor de filosofia aqui do Centro de Mídias de Educação do Amazonas. Vamos então agora acompanhar aí o conteúdo da nossa aula. Então nós estamos aqui na aula de número 2, objeto de conhecimento é a formação do pensamento nas diferentes sociedades e o seu processo de sistematização do conhecimento. Desenvolvimento do método científico, sobretudo na área das ciências humanas e sociais aplicadas, e suas contribuições no tempo e no espaço. Compreensão das transformações técnicas e científicas, bem como dos processos políticos, econômicos, ambientais e culturais nos âmbitos local, nacional e mundial. O detalhamento da nossa aula, vamos tratar das características do pensamento filosófico, o método, o raciocínio, a argumentação, a indução, dedução e o silogismo. Então esse aí é o tema, né? Esses são os conteúdos, e vamos agora então iniciar a nossa aula. Vamos lá! Então, pessoal, vamos aqui hoje na nossa aula de filosofia, né, falar de alguns assuntos aqui muito importantes, né? Vamos falar da característica, vamos ver o que é o pensamento filosófico, né, quais são os tipos de argumentação, por que a filosofia, afinal de contas, né, ela é importante também para a nossa forma de pensar, para a nossa forma de raciocinar, de argumentar, de dialogar, né? Tudo isso aí tá dentro desse conteúdo, né, desses temas que nós vamos tratar aqui nessa aula. Vamos começar, então, falando das características do pensamento filosófico. Então, vocês podem acompanhar comigo aí que, partindo da definição, né, e da importância do pensamento filosófico, nós sabemos que filosofia, assim, de um modo bem amplo, bem geral, desde a sua origem, né? A filosofia ela não é a posse, né, do conhecimento. A filosofia ela é a busca, ela é um amor, um gostar, né? Um se apaixonar, né, pelo saber, aquele desejo de querer conhecer mais, né, de se aprofundar, de estudar. Então, o pensamento filosófico, na verdade, é uma forma de reflexão crítica. Pensar, todos nós pensamos, né, no nosso dia a dia. Todos nós pensamos, nós refletimos, né, nós tomamos decisões. Mas quando a gente fala especificamente do pensamento filosófico, nós estamos falando de uma forma de reflexão crítica, que também é uma reflexão sistemática, organizada, que leva a gente a pensar, a criar argumentos, né, criar ideias. E aí a gente vai criando nossos próprios conceitos. Sobre o quê? Sobre todas as questões, né? Principalmente na filosofia, aquelas questões que são fundamentais da existência, né? Mas nós também tratamos da questão do conhecimento, né? A teoria do conhecimento, nós falamos da questão dos valores, da questão da ética, né? Da razão, né? O que é a razão, o pensamento, a mente, a linguagem. Então, são temas, conceitos que nós refletimos, nós pensamos, né, juntos, porque estão aí colocados para nós e faz parte da vida, né, das pessoas, né, de todos os seres humanos. Então a gente vai pensar um pouco, olhar para todos esses conceitos que nós falamos no dia a dia, né? Nós falamos sobre o amor, sobre a justiça, falamos sobre ética, né, falamos sobre estudo. Então tem vários temas que nós falamos no nosso dia a dia, muitas vezes numa conversa, né? Mas nós vamos agora fazer uma coisa diferente, nós vamos olhar com outro olhar para essas questões, um olhar mais reflexivo, né, onde a gente vai parar e analisar o conceito e, a partir daí, buscando ideias, né, também dos filósofos, a gente criar o nosso próprio conceito, tá bom? Então vamos lá, continuando aqui, nós podemos dizer então que o pensamento filosófico ele é diferente, né, ele se distingue, né, de outros tipos de pensamento, principalmente pelo seu caráter crítico. É claro que
a história, a geografia, a sociologia, tem outras disciplinas que tem também um caráter crítico, né? Nós não podemos aqui dizer que é uma exclusividade do pensamento filosófico. Porém, dentro da filosofia, nós temos esse pensamento crítico, reflexivo e argumentativo, né? E quando eu falo aqui de argumentativo, existem regras lógicas dentro da filosofia para se pensar. A gente vai ver depois um pouco sobre esses aspectos aí, né? Ao contrário, principalmente do pensamento que é mais imediato, que é esse pensamento, né, do dia a dia, esse pensamento do senso comum. Então, existe um pensamento no senso comum. Como eu falei, todos nós pensamos, nós conversamos, nós defendemos ideias, né? Nós falamos com as outras pessoas, nós discutimos ideias, nós temos nosso posicionamento, né, diante de tudo aquilo que chega até nós. Aquilo que você lê no WhatsApp, aquilo que você lê no noticiário, no jornal, né, aquelas mensagens das redes sociais. Tudo isso aí é importante quando a gente fala do pensamento filosófico, tá bom? Nos ajuda a olhar com mais criticidade para tudo isso, né, e sair um pouco do senso comum. Então, é importante a gente olhar essas características. É por isso que a filosofia, existe o método, né, de fazer tudo isso. Não é de qualquer jeito. Por isso que é diferente do senso comum. Por isso que é diferente de outros pensamentos, formas de pensar, né? Então, vamos ver aqui o método filosófico. Ó. Então, esse método filosófico, ele se refere, né, nós usamos aqui a palavra técnica, né, de abordagem utilizadas para investigar questões filosóficas, questões que estão ali para nós refletirmos sobre a realidade que está aí. Isso inclui o quê? Essa investigação, uma análise lógica, uma análise dialética, uma análise fenomenológica, né, os fenômenos que aparecem. Então, tudo isso aqui são técnicas, né, dentro do método filosófico que nós podemos utilizar. Então, quando a gente pensa logicamente, a gente pensa a partir de algumas regras de pensamento. Existem regras do pensar, né, que a gente vai ver aqui. Então, a fenomenologia também é um método dentro da filosofia. Olhar os fenômenos que acontecem em nossa volta e, a partir desses fenômenos, nós também irmos pensando, refletindo, criando, né, novas ideias, né, questionando, indagando, né, e problematizando tudo isso. Então, nesse contexto aí que a filosofia, então, ela vai olhar para tudo à nossa volta, mas ela vai olhar buscando as coisas mais, né, que passam despercebido muitas vezes no nosso senso comum, no nosso dia a dia. Então vamos continuar, olha só. A gente pode falar então aqui, já trazendo agora aqui a ideia, por exemplo, do Sócrates, né? Como eu falei, ninguém aqui inventa nada, a gente não está aqui criando nada do nada, né? As coisas vêm porque já tiveram outros pensadores, né? A história do pensamento filosófico tem aí, né, séculos e séculos e séculos, né, de história, né? Antes de Cristo, né? Então nós temos aqui, né, dentro da filosofia clássica, né, digamos assim, nós temos o Sócrates, né, que utilizava já um método para pensar, né, ao longo da história. Então, que nós chamamos de método da maiêutica, né? Então Sócrates, ele foi assim, a filosofia, na verdade, ela está ali, né, dividida, né? Nós temos ali os famosos chamados pré-socráticos, que vieram antes de Sócrates, e o Sócrates, né? Então, nós temos até isso, ó, porque ele foi tão importante, ele foi um centro ali do pensamento clássico, que nós temos os pré-socráticos, né, que vieram antes dele, né, que foram aquelas pessoas que pensaram a realidade, que pensaram o mundo, que pensaram as coisas, o cosmos, a partir da busca de um princípio universal. Né? Uma planta que nasce, um trovão, um raio, tudo era explicado a partir dos mitos, né, antigamente. Antes do pensamento filosófico, na Grécia. Então, depois, com esses primeiros filósofos, eles começaram a perceber e refletir, né, já de uma questão mais lógica, que esses fenômenos eles não eram míticos, eles não eram baseados
pura e simplesmente na ideia de deuses que traziam, que faziam acontecer. Mas existia um princípio na física, na própria natureza, que poderia ser a causa e a origem de tudo. Mas Sócrates ele vai olhar para essa realidade a partir do ser humano, olhando para o ser humano como ser racional, como um ser que tem alma. Então ele vai olhar para isso. Então é um ser que tem conhecimento. Ele precisa apenas se libertar, né, dessa ignorância para que ele possa, então, dar à luz a novos conhecimentos. Então vamos continuar aqui, ó. E aí nós temos também, depois na Idade Moderna, nós temos Aristóteles também, que é outro clássico, né, que a gente vai falar um pouco sobre a lógica dele aqui, que é importante para a gente compreender esse processo, né, do pensar, logicamente, né. Nós temos na Idade Moderna ali o Descartes, que foi ali o primeiro, né, que olhou, né, agora já saindo, né, da Idade Média, que era o período teocêntrico, né? Então, era o período baseado muito na ideia, né, no centro, a questão de Deus, que foi o grande poder da igreja. E aqui nós temos o Descartes saindo, olhando para uma outra realidade, que nós estamos falando agora do período moderno, e ele cria o seu método também, que é o método da dúvida. Então, duvidar para poder pensar. Tem uma frase muito, muito famosa dele, né? Penso, logo existo. Olha só, né, como é que vocês poderiam pensar sobre isso, né? Penso, logo existo. O que quer dizer isso? Foi um método que ele utilizou, da dúvida. E aí nós temos, já mais na frente, né, o Russell, que vai falar da fenomenologia, que é o estudo dos fenômenos, né, que se dão, né, na realidade. Então, tem muita coisa acontecendo à nossa volta, na realidade, que nós chamamos de fenômenos. Então, como é que nós vamos, então, pensar esses fenômenos, analisar esses fenômenos? Como é que nós vamos pensar a realidade? Justamente olhando para esses fenômenos. Então, pessoal, isso aqui tudo eu estou dizendo, nesse primeiro momento, introdutório, que é para falar que a filosofia tem método, né? Ela tem métodos, ela tem uma maneira de pensar, de olhar para a realidade, né? Nós sabemos que ela é radical, porque ela vai na raiz do problema. A filosofia, ela é também, além de radical, ela olha para a realidade na sua amplitude, na sua totalidade, né? Se você pega a química, ela vai estudar elementos químicos, ela pega uma parte da realidade. A física, massa, né? Tudo isso aí que a física estuda é uma parte da realidade. A biologia vai estudar os seres vivos, o universo, é uma parte da realidade. Né? A filosofia ela vai estudar toda a realidade, ela vai no âmbito da sua globalidade. Por isso que ela se distingue das ciências. Né? Então ela é radical, ela olha a amplitude, ela vai analisar a situação dentro desse contexto maior, e também ela é rigorosa, é um pensamento rigoroso. Por isso que a gente vai falar aqui da lógica, né? Principalmente da lógica aristotélica. Então vamos ver, continuando aqui sobre essas características, né? Então nós temos aqui o raciocínio filosófico. Raciocinar é uma capacidade humana, uma capacidade nossa, dos seres humanos, né? Então raciocinar, mas também o raciocínio, ele precisa de exercício, né? Como você quiser ficar forte, ter músculos, você precisa de exercícios. A mesma coisa para você desenvolver o seu raciocínio, né? Buscando problemas lógicos, né? Para você fazer. Então, porque é um processo mental. E nesse processo mental, você vai, então, buscando o quê? O que você quer sempre na vida, né? Você quer conclusões, você quer ver respostas, não é isso? Então, esse processo mental chamado raciocínio, ele vai nessas conclusões, julgamentos, inferências. E aqui nós temos algumas palavrinhas que são próprias da filosofia, como premissas e evidências. Né? A gente precisa, então, partir de algum lugar, de alguma ideia, de algum princípio para a gente poder pensar, né? Para a gente poder raciocinar. Não é isso? Então, dentro da filosofia, nós podemos falar, pelo menos aqui, inicialmente, de dois tipos. O dedutivo e o indutivo.
O raciocínio dedutivo ele vai partir de uma premissa geral, de algo amplo, para chegar a uma conclusão específica. De um modo contrário, o raciocínio indutivo ele parte já da observação específica para formar uma conclusão geral, né? Então, um parte de um caminho amplo, o outro parte de um outro caminho mais restrito. Vamos dar um exemplo para vocês entenderem melhor, né? Vamos ver aí, para a gente entender melhor esse exemplo. Ó. Então, nós temos aqui no método indutivo e o método dedutivo. Vamos acompanhar primeiro aí. Ó. O método indutivo, ele vai... Você pode ver, nós estamos observando uma realidade. Vamos supor que realidade A, B, C. Então, pela lógica, A1, então B vai ser 2, C vai ser 3, não é isso? Ó, qual vinha depois? D. D vai ser 4. Então, nós chegamos a uma conclusão ali. Ó. Nós partimos do método indutivo, ou seja, do particular. Nós começamos olhando para o particular do A, que é igual a 1, o B igual a 2, o C igual a 3. E nós chegamos à conclusão, nós induzimos, a partir daí, que D é igual a 4. Né? Então, nós partimos do particular para o geral. Já o método dedutivo é o contrário. Vocês podem ver, ó, olha a observação. Nós já estamos no D4, já é o amplo. Nós estamos já no maior. Ele parte do geral. E vai deduzir para o particular. Então, nós deduzimos que se tem o D4, vai ter o D3, vai ter o D2 e vai ter o D1. Então, a gente vai reduzindo, né, do geral para o particular. Né? Então, esse aqui é o método dedutivo e indutivo. A gente vai ver isso aqui melhor na prática aqui, pensando justamente quando a gente falar agora do argumento filosófico, né, que é mais uma característica do pensamento. Então, vamos acompanhar agora como é que se dá o argumento filosófico. Né? É um processo de aprendizagem também, né, e de aprender razões ou evidências para apoiar ou refutar, né, ou você questionar uma afirmação ou uma tese. Então, quando a gente parte do argumento filosófico, da argumentação filosófica, quando alguém fala alguma coisa, quando você tem uma notícia, quando você lê alguma coisa, né, alguém apresenta uma tese, uma ideia, então você vai ter aí, a partir das razões e das evidências, você pode apoiar ou pode refutar essa ideia. Né? Como é que se estrutura, então, esse argumento? Né? Então, ele é típico, né, a partir das premissas. O que é a premissa? É uma afirmação que vai fornecer um suporte para você pensar as coisas a partir dessa afirmação. Mas se vai ter uma afirmação, você vai ter que ter também uma conclusão, né? Que é aquilo que você pretende provar a partir daquela afirmação, se ela é verdadeira ou se ela é falsa, se ela é válida ou se ela é inválida. Né? E aqui nós voltamos novamente para entender agora, né, a partir do exemplo, a indução. Então vamos ver aqui, ó, a indução é um tipo de raciocínio, como nós vimos, que ele infere sobre generalizações, né? E a partir de casos específicos. Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Acompanhe, observe o que vai acontecer aqui, ó. O que é o método indutivo? Vamos pegar a questão do Sol, né? O Sol não nasce todos os dias? Nasce, né? Então, alguém olhando esse fenômeno fez uma indução, partiu do geral, né, para o particular. Então, veja bem, aliás, ele partiu do particular para o geral. Então, ele viu que o Sol nasce, é um fato isolado, é individual, né? Ele vai partir para o geral. Então, se o Sol está nascendo todo dia, então quer dizer que o Sol ele sempre vai nascer. Ele sempre vai aparecer o Sol de manhã. Né? Então, isso é o método indutivo. Ele partiu do particular, que o Sol nasce, para o geral. Né? Então, todos os dias o Sol vai nascer. Né? Esse é o método indutivo. Tá bom?
Então, qual é a importância do método indutivo? É que ele é crucial para o quê? A formação de teorias e hipóteses, né? Principalmente nas ciências empíricas, que precisam de prova, de comprovação. Então, o cara viu que todo dia o sol nasce e ficou observando, olha, o sol nasce. Ele faz, né? Tem o sol, está aí. Então, amanhã vem a noite, escurece. Amanhã vem dia, é o sol, e assim foi, né? Então, foi comprovado empiricamente, né, na experiência. Mas também tem o método dedutivo, né? Então, vamos ver aqui o dedutivo aqui, ó. Aí eu vou dar exemplo a partir da lógica. Então, a dedução também é um tipo de raciocínio que vai derivar de conclusões específicas a partir de premissas gerais, que é o contrário do indutivo, né? Então, por exemplo, ó, se você diz assim, ó, como está aqui, ó, todos os homens são mortais. Todos são mortais. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Olha só como a conclusão, né? Isso aqui é um método dedutivo. Ele partiu do geral, todos, para o particular, Sócrates, e concluiu, né, que ele também é mortal. Então, vamos continuar olhando, pensando ainda. Sigam comigo, nós estamos falando de raciocínio, né? Então, tem que seguir o raciocínio aqui, tá bom? Então, vejam bem, vamos comparar agora os dois, o dedutivo e o indutivo, o geral e o particular, né? Então, enquanto a dedução garante a verdade da conclusão, todos os homens, né, são mortais, eu, Luiz Cláudio, sou homem, eu sou mortal. Então, você garante a verdade da conclusão e se as premissas forem verdadeiras. A indução oferece o quê? Conclusões prováveis, mas não certas, né? Então, ela tem um pouco esse inverso aí, um do outro, né? Mas sempre é assim, um parte do geral para o particular, que é a dedução, e um parte do particular para o geral, que é a indução. Agora, para a gente pensar com mais... Vamos sistematizar as ideias agora dentro do campo da filosofia, na lógica. Então, ela vai falar de quê? De silogismo. Isso que nós estamos colocando aqui é silogismo. O que é um silogismo? É uma forma de argumento dedutivo. A gente já sabe que o dedutivo parte do geral para o particular, que consiste em duas premissas e uma conclusão. Então, dentro da lógica aristotélica, principalmente, nós valorizamos, nós pegamos mais aqui o argumento dedutivo, né? Que parte do geral para o particular, para chegar a uma conclusão. Vamos ver exemplos aqui clássicos, para a gente poder entender isso aí, ó. Vamos ver aqui esse exemplo aqui. Olha aí. Todo brasileiro é sul-americano. Todo. Todo nordestino é brasileiro. Logo, todo nordestino é sul-americano. Então, vocês percebem que há uma premissa maior, todo brasileiro é sul-americano, né? Uma premissa menor, que todo nordestino é brasileiro, e uma conclusão. Logo, se todos os nordestinos são, né, brasileiros, né, então eles são sul-americanos, brasileiros e sul-americanos, né? Então, para vocês verem que há uma questão lógica aqui nesse silogismo, né, nesse argumento aqui. Tá bom? Mas tem um detalhe, nem tudo é válido nos argumentos. Ele pode ser lógico, mas ele pode ter validade ou não. Então, a validade no silogismo, ele se refere à estrutura lógica do argumento, que é as fórmulas, né, todo, né, até chegar à conclusão. Isso aí é a estrutura lógica. Enquanto verdade, né, que se refere o quê? À correspondência das premissas e da conclusão com a realidade. Então, você vai ver aí, vamos dar um outro exemplo prático aqui para a gente entender. Olha só. Então, um argumento ele pode ser válido. Quando? Quando corresponde corretamente à estrutura. Mas tem que ter o quê? Uma premissa falsa e vice-versa.
Vamos ver um exemplo aqui, ó. Todo político é mentiroso. José é político. Logo, José é mentiroso, né? Então, é um exemplo prático aqui, para já estamos nos aproximando agora de algo mais concreto, né? Então, tá aí, todo político, um argumento lógico, não é? Mas, porém, todavia, nem todo argumento lógico, ele pode ser lógico, mas ele pode não ser verdadeiro, ele pode não ser válido. É o que nós chamamos de falácias dentro da filosofia, da lógica na filosofia. O que é uma falácia, né? Então vamos ver agora o que é a falácia, já que nós aprendemos agora o silogismo. A falácia, então, ela é justamente erros de raciocínio, né? Que parecem verdadeiros, mas são erros de raciocínio, né? E eles comprometem a validade do argumento. Compromete a validade do argumento. Então, vamos ver algum exemplo aqui bem comum, bem concreto. Quando chove, a grama fica molhada, o chão fica molhado, né? E a grama está molhada hoje, logo choveu. Então, você vê lá o chão molhado, você diz, pô, hoje choveu. Mas pode ter sido pode não ter sido uma chuva, pode ser um cano que estourou, molhou ali tudo, né? Então, você vê que é uma falácia, né? Então não choveu, é outra situação aí. Então, aí nós vamos ver que nós precisamos do pensamento crítico, né? Que é a habilidade de analisar essas questões e avaliar os argumentos, para dizer se ele é uma falácia ou não, né? Mas de maneira lógica e imparcial, né? Então, qual a importância, né, do pensamento crítico na filosofia, então? É essencial para evitar falácias, como essa que eu falei agora. E concluir argumento, né? Construir argumentos sólidos e coerentes. Antes de eu falar que já olhei, choveu, porque está molhado, onde eu vi que está molhado, né? Eu tenho que primeiro parar, refletir, pensar, analisar, né? E aí você vai saber se realmente é verdadeiro ou não. Então vamos lá, reflexão crítica agora. É o pensamento filosófico que envolve todo esse raciocínio aí de conceitos, onde você avalia os argumentos, né? E aprofunda ele com rigorosidade. Isso aí é uma reflexão crítica. É olhar essa água e pensar, né? Será que realmente que é chuva ou foi outra coisa que aconteceu, né? Então, aí você pega o telefone, olha, não sai de casa não, que choveu muito, tá, né? E, na verdade, nem choveu. Foi um cano que estourou, foi alguém que molhou as plantas, né? É diferente. Então, são exemplos, né, de uma reflexão, que é a análise do conceito. Então, nós temos que analisar. Quando alguém fala de amor, justiça, corrupção, liberdade, verdade, tudo isso tem que ser analisado a partir desse raciocínio lógico. Vamos parar, olhar, analisar, né, e criar o pensamento. E aqui nós temos um termo importante na filosofia, a gente finalizando aqui, ó, que é o termo esse aqui, ó, abstração, né, que é um processo de você conseguir perceber tudo isso, a essência das coisas do objeto, né, mesmo que ele não esteja ali presente. Então, a abstração ela tem esse papel, né, no desenvolvimento dos conceitos filosóficos. É a capacidade de você pensar sem estar vendo a coisa ali. Tem que estar com o objeto em si, né? Que é diferente da ciência, que tem que estar com o objeto, para bandar o objeto para conseguir resolver. A filosofia ela pode abstrair, né? Então ela permite a formulação de teorias, né, gerais para a compreensão dos princípios fundamentais. Entenderam? Então, para a gente finalizando aqui, ó, nós temos mais um ponto aqui importante, né, que é como aplicar esse pensamento filosófico no dia a dia, tomando decisões éticas, né, coerentes, resolução de problemas, analisar criticamente as coisas, as informações que nós recebemos, né? E aí, né, a gente vai, então, olhando, né, e resolvendo dilemas morais, dilemas éticos, questões de justiça social e tudo aquilo que a gente ouve falar na nossa vida, né? Tudo isso aí que a gente faz parte do nosso dia a dia. Tá bom, pessoal?
Espero que vocês tenham compreendido e até a nossa próxima aula.